Quando Davi estava sendo caçado por Saul, porque Davi foi a escolha de Deus, mediante a desobediência e a rebeldia de Saul. Presta atenção. A rebeldia de Saul, sabe aquela pessoa que começa humildezinho, naquela simplicidade, aí Deus começa a honrar a pessoa. É que nem essas cantoras de hoje. Eu estava falando com a missionária na estrada, a gente entra em qualquer lugar, mas a gente não pode perder a nossa essência. Começa na doutrina, começa na roupa composta, começa sem pintura, sem maquiagem. Hoje é unha com garra de galinha, cara de garota de programa e dançarina de boate, em cima dos altares, cantando, pregando e até profetizando. E tem gente que diz que está sentindo Deus. Um rebanho de mentirosa, depravada, sem vergonha. Aí nas redes sociais ainda tem pastor que desembolsa muito dinheiro para convidar essas peruas para estar contaminando o altar de Deus. E o povo gosta dessa safadinha. E quando aparece gente séria para pregar a verdade, eles querem perseguir essa cambada de desviados sem vergonha. Eu vou compartilhar algo aqui. Eu estava em Bruxelas na semana passada, na Bélgica. Aí, sabe o que é que o povo está querendo? Eles estão querendo esses profetas da revelação, esses pilantrinhas que agora tá de monte aí. Às vezes você tá ali vendo alguma coisa e aparece uma mulher parecendo que é dona de um cabaré de boate noturna, com aquela asa que arrancou do urubu e grudou nos olhos dela, com para-brisa que arrancou dos carros dos irmãos na porta da igreja. Pega a vassoura de piaçava atrás da porta, arranca e a prega nos olhos e vem para a igreja, ficando com essa cara horrorosa. Imagem e semelhança de Deus? De jeito nenhum. Está com a imagem e semelhança de mulher que vive na rua, nas esquinas, precisando de salvação, com a alma dela clamando pelo socorro. Nós temos que ter o brilho do Senhor Jesus e somos elegantes e bonitas sem ser vulgar. Porque quem apela para a vulgaridade não é filha de Deus ainda. E eu provo na Bíblia, porque a Bíblia diz, na carta de Paulo aos Romanos, que os verdadeiros filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo, não são guiados pela sua carnalidade. Sabe por que persegue? Porque a gente ainda prega a doutrina. E para mim, igreja, a doutrina é da palavra, mas a doutrina da palavra gera doutrina para o corpo. A doutrina da palavra gera vergonha na cara. Uma pessoa mau caráter se entrega com suas atitudes e palavras. Quando alguém te procura para falar mal dos outros, ela não está falando mal das pessoas, está falando dela mesma para você. Ela está mostrando que tipo de pessoa ela é. E nunca se viu um tempo para tanto crente mentiroso. E a Bíblia diz que os mentirosos não terão direito à entrada no reino de Cristo. A Bíblia está dizendo que os mentirosos irão para o inferno. Alguém aqui ainda vai continuar mentindo? Nenhum mentiroso vai chegar no céu. Entenda isso. Essa geração não quer ir para o céu. Se essa geração quisesse ir para o céu, quanto mais o tempo passa de igreja e de evangelho, mais santificado tinha que ser. Mas as pessoas estão se esfriando, estão indo nessa levada louca do gospel, de igreja para entretenimento, boate disfarçada, onde simplesmente alguém chega, coloca 3 cadeiras na frente e diz assim: alguém aqui levante e coloque aqui não sei quantos reais, não sei quantos euros, não sei quantos dólares, não sei quantas libras, e através desse dinheiro nós vamos fazer uma obra não sei aonde, não sei onde. E às vezes são pilantras que abandonaram suas famílias, mulheres honestas, para ficar raparigando de país em país. E ele mesmo coloca a mão na cabeça e diz: eu me consagro porque agora eu sou bispo. Não é bispo nada, você é bicha. Porque homem de verdade tem honra. Ele é parecido com o seu Deus, o seu patrão, o seu Senhor. É cabra macho, não é cabritinha. E tem um bocado de cabritinha aí dizendo que agora é pastor, e pastor nada, é impostor. E o Senhor vai desmascarar esses falsos profetas descarados, que fica arrancando dinheiro das pessoas. Tem um bocado de gente abestalhada que não ora e fica só querendo profetada e fast food imediato. E Deus não vai fazer mágica pra gente descarada. Ele é santo. Se é pra ser filho, tem que ser de verdade. Se não for de verdade, caia fora. Mas não fica envergonhando a obra de Deus. Tadinho Davi. Até a hora que Deus colocou a mão em cima dele.
Deus deu uma ordem através do profeta Samuel que Saul executasse um plano de Deus para a execução de gente ímpia e inimiga. E quando Deus fazia isso, é porque ele já fez de tudo para aquele povo se arrepender. Eles não queriam nada, então Deus mandou matar. Para quem não sabe, Deus ainda mata. Ah, mas isso foi no Antigo Testamento. Vou te provar que no Novo Testamento Deus mata também. Ananias e Safira, 2 casalzinhos de mentirosos. Um casalzinho de mentiroso entrou no gabinete do pastor Pedro com conversa afiada. Pedro olha para eles e diz assim, presta atenção, você não tem vergonha de mentir para o Espírito Santo? Vai morrer, cabra ruim. Emborcou para trás. 3 horas depois chega a esposinha, tudo que meu maridinho disse era verdade mesmo. É, você está cobrindo a mentira dele? Tu vai morrer também. Pá! Aí levaram os dois para sepultar. E isso foi na graça, na nova aliança. Então Deus matou no passado, ele mata hoje, ele pode matar amanhã. Então não brinca com Deus, senão morre. Ele amou, mas ele também é a justiça, e a justiça dele é infalível. É por isso que Davi tinha muito medo, e no Salmo 51 ele disse, Senhor, não afaste de mim a tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Porque ele sabia que um homem sem a presença de Deus e seu Espírito Santo, ele não vale nada. É um bicho empalhado, pendurado na parede, seco, vazio, oco. Prefere perder presentes, mas não prefere perder a presença. E tem muita gente se vendendo por qualquer bagatela, abrindo mão da sua comunhão com Deus e da sua salvação, que é tão sagrada. Aí Saul foi lá e era um homem que não era assim alguém muito evidente em guerra nem em batalhas, e não tinha um histórico de sangue real. Mas sabe o que aconteceu? Ele começou a se empolgar. Primeiro ele foi obedecendo às diretrizes do profeta Samuel, porque naquela época não tinha rei ainda, então quem governava e julgava era profeta, juiz e sacerdote Samuel, que foi escolhido por Deus no ventre de uma mulher que não podia ter filho, e depois de uma oração, sem nem ter força para abrir a boca para expressar nada, Deus honrou ela, não deu só Samuel, mas deu 6 filhos com Samuel. Porque quando Deus quer honrar alguém que foi humilhado, que estava passando por massacre, a bênção não vem só o que ele pediu, vem muito mais. Então vale a pena entrar pelo caminho da oração e perseverar. Porque esse arroxo que você está passando, essa pirraça que estão fazendo com você, estão com horas e dias contados. Está chegando a hora de Deus mostrar quem é Ele na sua vida. Então vale a pena perseverar na oração. Não desistem. Quanto mais a bênção está perto, o negócio fica mais arrochado, mais difícil. Mas quando chega, chega grande a vitória de Deus para você. E do ventre de Ana, esse menino foi criado na casa de um sacerdote. E olha que esse menino chamado Samuel, que se tornou o primeiro juiz, um homem muito, se tornou juiz da sequência, né, de juízes da casa de Israel. Ele tinha 2 irmãos de criação que não tinham caráter, Ofni e Finéas. Eram os 2 filhos do sacerdote Eli, que morava lá também nas proximidades, e eles usavam as ofertas, as meninas da igreja, eles se prostituíam, eram 2 vagabundinhos gospel, que estavam na sucessão para se tornarem sacerdotes também, mas eles não tinham caráter. Quando a pessoa não tem caráter, Deus rejeita. Não vem conversa fiada, pode oferecer o que for, não vai enganar nem embromar o coração de Deus. E mesmo Samuel vivendo na casa de gente que não tinha vergonha na cara, 2 bandidos safados, Samuel não se contaminou com o mau exemplo dos irmãos de criação. Ele fez a diferença mesmo morando no mesmo lugar de gente sem honra. Quem pegou a mensagem? Você pode habitar no meio de gente que não vale nada, mas quem faz o lugar é você, através do seu testemunho, fazendo a diferença. Você pode estar onde for, você carrega consigo o DNA de Deus. É por isso que Deus vai tirar gente do altar de príncipe e vai jogar no monturo. É por isso que Deus vai tirar do monturo gente que está desprezada e vai colocar em lugar de príncipe. Mas o coração da pessoa sempre estará fitada no trono de Deus e não nas coisas terrenas. Não se encante com nada daqui. Sabe o que foi que eu vi lá na Europa? Pastores que pegam o microfone, pegam o envelope, perdão, caiu a água aqui. Pega o envelope, por favor, alguém pode dar uma ajeitadinha aqui para não derramar. E fala assim: é noite de fazer o voto. Não é esse voto bonito aqui que quando eu vejo que o voto é de Deus mesmo, eu creio e eu também. Ó, tem até o Pix aqui que era para poder dar na mão do povo para eles também contribuir. Aí pega o envelope e fala assim: quem vai pegar o envelope? A gente não pode controlar quem vai pegar. Cada um pega porque sentiu no seu coração.
E eu vi pessoas lá pegando o envelope, que tem uma vida louca, bagunçada, mas ele queria semear. A gente não vai entrar nesse controle aí. Só que botar o microfone na mão da pessoa para testemunhar, sem que essa pessoa tenha vida com Deus, aí já é outro departamento. Não é porque você abençoou que você pode acessar o altar. O altar é coisa séria. Você abençoa e Deus lhe recompensa. Mas não é por isso que você tem que subir no altar para você testemunhar, sendo que a sua vida está suja. Aí tinha um rapaz, eu vou falar de uma forma suave para que vocês entendam e o povo da internet não venha censurar. O rapaz estava com um aspecto totalmente deformado. Quem entendeu aí? Colocou coisas e ainda levava o cachorrinho pro templo, na sacolinha. Eu quero dar um testemunho. Aí deu testemunho. Tome aqui, ainda o fulano que estava no altar apresentou o fulano com nome de mulher. Levanta, fulana, e venha contar que você recebeu. Aí a fulana, que na verdade não é fulana, é fulano, balançou a chave do carro dizendo: eu recebi essa bênção com dinheiro de prostituição. E tem gente que só por causa do dinheiro está se corrompendo, pisando na palavra. E eu digo que o juízo de Deus vai ser mais pesado para esses tipos de corrupto que estão em cima do altar, até mesmo pior do que quem está vendendo seu corpo lá na rua. Porque uma prostituta muito pior do que aquele rapaz era o homem que estava com o microfone na mão em cima do púlpito. Você está pensando que prostituta é só quem está na rua vendendo corpo? O altar está cheio deles e delas. Que o profeta Jeremias no seu capítulo 3 fala: vocês estão se prostituindo nos outreiros. Veria Deus essas coisas e não castigaria? Vocês estão se corrompendo, seguindo os estímulos das nações que não adoram a Deus. Aqueles que estão adorando os falsos deles, os falsos deuses, são mais fiéis aos seus deuses falsos do que vocês que se dizem meu povo, sendo fiel a mim. O profeta também disse que o povo, o boi, o cavalo, a jumenta conhece melhor o seu dono, mas o meu povo não me conhece, diz o Senhor. Até um cachorro conhece o dono dele. E tem crente que não conhece Deus. Chore por isso. E não por causa de pirraça de irmãzinha carnal. Chore para sentir Deus perto de você. E para que você consiga fazer as pazes com o Espírito Santo. Quem está ouvindo a palavra? Então vamos buscar o menino. Ninguém senta à mesa até a hora que ele chegar. Aí eu fiquei pensando, Deus já deu ao profeta uma imponência de que só podiam sentar à mesa para a refeição depois que o escolhido chegasse. Então o próprio Deus respeita a autoridade que ele mesmo levanta. Davi já começou sendo tratado como rei pelo próprio Deus antes de entrar dentro de casa. Antes de você até sonhar, Deus já tem preparado uma mesa para você. Você está escondido e esquecido, mas o Senhor não esqueceu. O céu já lhe marcou. E quando o céu dá o comando, ninguém pode deter a ação de Deus. Aí imagina Davi chegando, todo mundo só esperando ele. Ele olhou assim: o que é essa cerimônia toda? Aí Samuel chega para você: ajoelha. Hoje você será ungido rei de Israel. Ele tudo sem saber, tadinho. Eu quero profetizar através dessa palavra. Eu já me arrepiei aqui. Deus vai te pegar de surpresa com uma honra extraordinária. Aleluia. Esse tempo de humilhação, de lágrima, de sofrimento estão contados. Está chegando a hora de tu convidar o povo para comer bolo, porque tu vai fazer uma festa mediante a grandeza da honra e da vitória que Deus está entregando nas suas mãos, nessa festa, nessa noite. E você de casa também recebe a tua porção. Aleluia. Aí chega Saul com a invejinha, mas ele está tão possuído que mandaram chamar Davi, que tocava a harpa. E quando ele tocava, o demônio saía. Daqui a pouco ele dava a brecha de novo, o capeta entrava de novo. Tem gente que é assim, inconstante. É crente e depois vira cão. Aí o que acontece?
Deus rejeita muito mais. Ele queria acertar. Esse rapaz me incomoda. Tudo que ele faz prospera. Ele é guerreiro. As pessoas até cantam dizendo: Davi matou mais do que eu. Porque tem gente que fica fazendo essas coisas para botar pressão, para ver a guerra. Tinha nada aquela mulher tá cantando: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Elas podiam cantar: nosso povo matou 11.000. Pronto, porque todos estavam lutando pela mesma causa. Mas aí sempre entra essa coisa de divisão, porque o povo sempre foi tendencioso para isso. Então o que aconteceu? Saul começou a ficar com raiva de Davi. Só que Davi não estava duelando com Saul. Às vezes você não está disputando com ninguém, tem gente disputando com você. Tu nem conhece a pessoa, ela fica te olhando de cima e baixo assim, incomodada com você, com a sua existência, por causa da inveja. Saul tinha inveja de Davi. E Deus já estava, sabe, irritado com ele. Olha pra cá o que aconteceu. Saul tinha um filho chamado Jonatas. Eu já estou quase concluindo. E esse filho chamado Jonatas, você está entendendo que às vezes o pai não presta, mas o filho tem bom caráter? É que nem Samuel. Samuel era homem de Deus, mas tinha 2 filhos que não valia nada, e a culpa não era dele. A pessoa até ensina, mas a pessoa aprende se ela quiser. Ela muda se ela quiser. Olha pra cá. Nem toda mudança é libertação. Tem mudança que é decisão. Porque o profeta Daniel chegou na Babilônia e determinou no seu coração não se contaminar com a comida do rei. Então ele foi determinado. O homem de verdade é determinado. Sabe o que quer e sabe aonde quer chegar. Não é essa coisa molenga e sem ação e sem atitude, não. O homem tem que carregar a macheza que Deus deu a ele e não ser moleque. Não se envolva com moleque, irmã. Se respeita. Ele pode não ter dentes, ele pode ter a mão toda calejada de trabalhar na enxada, mas ele tem que ser macho de verdade. E não essas carinhas de leitinho que aparecem por aí com a calça toda grudada na perna, que você não sabe se é a calça ou se é a própria pele. Enquanto você está atrás dos arrepiadinhos, tem homem de Deus com o joelho no chão orando para Deus preparar uma bênção para ele. Aí chega Jonatas: Davi, eu não sei o que vai acontecer comigo, porque eu vou permanecer do lado do meu pai, mas eu tenho família. Prometa para mim, meu amigo, amigo da minha alma, que você vai cuidar de quem restar da minha herança. E Davi fez uma aliança com Jonatas, porque amigo de verdade, ainda que o outro já tenha morrido, ele permanece fiel à palavra que foi dada. Hoje tem muita gente que diz que é teu amigo, mas só oportunista, só espera uma oportunidade para ficar que nem carcará na beira da estrada esperando a carniça para poder comer o resto. É muita falsidade, as pessoas não são constantes. Você pode passar 20 anos, se você tem caráter, nunca mais viu aquela pessoa, ficou sabendo de algum problema. Hoje a missionária estava falando no carro, tem gente que fica só na internet catando para ver quem caiu, quem fracassou, quem o diabo massacrou, para poder ficar igual a abutre em cima da carniça. Mas a tua hora vai chegar, abutre, porque a abutre tem vida curta. Você não é águia, você é carcará de beira de estrada. Sabe o que aconteceu? Davi foi colocado no lugar de Saul, porque Saul entrou em guerra, morreu porque Deus não estava com ele. E se Deus não está com você, não entra em guerra, nem sua e nem dos outros. Bota a cabeça no chão e começa a pedir perdão para Deus entrar com você, porque se ele te largar sozinho, tá ferrado. Aí Davi assume. Aí chega um dia, resumindo bastante a história, Davi está lá na sua mesa com seu banquetão. Aí tem um empregado chamado Ziba, que era empregado de Saul, antes de Saul morrer. Ele tomava conta dos bens da família. Quem está atento? Esse rapaz começou a trabalhar no palácio de Davi. E naquela época, era proibido uma pessoa aleijada, defeituosa, sentar à mesa do rei. Só tinha que ser gente granfina, bem vestida, bem tomado banho, perfumado e com aparência boa. Então aleijado, coxo, não tinha esse direito de assentar na mesa real. Só que quando Deus entra na história, ele quebra protocolos. Deus não quebra princípios, mas protocolos ele quebra. Eu quero falar para ti aqui do teclado. Nessa noite Deus está te contemplando com uma grande porta aberta. Vigia, porque o diabo não quer ver você de pé na presença de Deus. Aleluia! Aí Davi está lá na mesa,
Aí ele se lembra daquele pacto, daquela aliança que ele fez com Jonatas, porque ele era amigo de verdade. Ele não era interesseiro, capa. Porque tem amigo que você fala as coisas. Quer saber uma coisa? Para de ficar gravando áudio para as pessoas. Isso é uma arma na mão de Satanás. Para de falar aqui para nós, aqui entre nós. Isso não existe mais. Para de confiar nas pessoas, você vai quebrar a cara. Entenda que segredo é só para Deus e você. Se resolva com Jesus e debaixo da bênção da autoridade eclesiástica que está lhe dando cobertura. Mas para de ficar gravando áudio, gastando hora no telefone falando do teu problema para quem não pode resolver. Esse tempo que tu gasta inútil, tu dobra teu joelho e fala com quem pode, com quem faz, com quem é. O Senhor Jesus Cristo. Aí Davi se lembra da aliança que fez com seu amigo. Eu não estou falando de oportunista, falso, interesseiro. Eu estou falando de amigo que está ali na luta, sofrendo, chorando e sorrindo junto com você. Sabe o que acontece? Ele fala assim: meu empregado, meu servo, por favor, manda chamar Ziba e pergunta para ele vir aqui. Aí o rapaz vai e chama Ziba. Aí Ziba chega: pois não, meu senhor. Porque tem gente que é muito falso, sabe? Ele é tão cínico que ele se apresenta de uma forma muito prestativa, aquele carinho todo, abraça, ou que bênção, mas ali por dentro é cobra venenosa e não vale nada. Eu pedi a Deus para me dar uma ressonância magnética aqui. Para todo falso que se aproximar de mim, o Senhor fazer rastrear e passar a ficha. Para eu saber que tipinho é. E tem gente que eu sei que não presta, mas eu faço de conta que não estou vendo nada. Tem gente que eu sei que está mentindo, mas eu faço de conta que não sei de nada. Sabe por quê? Porque quando você tem um coração missionário, Deus também te dá resiliência. Para você saber entrar e sair. Para você ter e não ter. E mesmo que chore, que role pelo chão, você não abre mão do compromisso que você tem com Deus. Porque tem pé no chão. E o coração está inclinado para a eternidade com Cristo. Então você não quer o que Deus reprova. Você quer a vontade soberana do Senhor. Olha o que acontece. Ô Ziba, eu vou fechar. Tem alguém da casa de Saul para que eu use para com ele de benevolência? Aí Ziba podia dizer só: tem, meu senhor. Tem Mefibosete, filho de Jonatas. Aí Davi: Jonatas, meu amigo, ele tinha um filho? Sim, tinha. E ele está na casa de Maquim, lá em Lodebar. Aí, para que Ziba tinha que falar? Só que tem um porém, meu senhor rei. Aleijadinho das pernas. Já na intenção que o rei dispensasse. E dissesse assim, ó: ah, é um aleijadinho, é? Só que quem tem caráter não olha para a aparência. Eu digo aparência no sentido dos teres. E por causa da indumentária cara, luxuosa. Aleluia. Então, o rei não perguntou para Ziba se Mefibosete tinha algum defeito físico. Ele só perguntou se tinha alguém. E quando Deus quer dar o nome de alguém, quer fazer, um dia eu vou ser alguém na vida. Quando Deus quer fazer uma pessoa ser alguém na vida, Ele não quer nem saber se é aleijado do braço, da perna, desdentado, analfabeto. Ele dá a bênção e acabou. Se é preto, se é branco, se é rico, se é pobre. Na concepção de Deus, os besteirós materialistas ridículos não valem nada. Você chega numa igreja, aí tem umas pessoas que olham assim, como quem diz: só profetize para mim se tiver mais dinheiro do que eu. Vai, seu barriga suja. Quando tu cair na maca, tomara que Deus use uma irmã daquelas bem simplesinha para arrancar o teu câncer. Senão ele vai comer a tua carne, vai comer tudo que tu tem. Por causa da tua banca, bestalhado. Otário. Porque o homem de verdade reconhece Deus nas coisas mais simples. Não tenha pressa, já vou terminar. Tem alguém, rapaz? Davi ignorou. Davi não ficou aleijado, não. Homem de postura. Mande chamar, que eu estou esperando ele aqui.
Aí quando Mefibosete chega, olha o jeito dele. Sabe quando você vive um tempo todo esquecido, humilhado, apesar de que Maqui tinha uma possezinha e cuidou direitinho de Mefibosete, só que ele pensava que ele não tinha mais nada. Você está pensando que você não tem nada, né? É porque você ainda não contemplou a herança que Deus está preparando para você. Aí Mefibosete chega todo se arrastando, aleijadinho. Por que ele ficou aleijado? Porque quando a província foi invadida pelos inimigos, a babá de Mefibosete saiu com ele pequenininho, correndo no colo, tropeçou e a carroça passou por cima das pernas dele. Então ele ficou aleijado desde pequeno. Só que mesmo aleijado, ele tinha esposa e filhos. Você pode ter alguma deficiência em alguma área da sua vida, mas Deus não se esqueceu de você. Aí chega Mefibosete: Senhor, meu rei, quem sou eu para que tu se importe comigo? Eu apenas sou um cão morto. Às vezes a pessoa está tão acostumada no tempo de luta, de sofrimento, de lágrima, de aflição, de esquecimento, porque Lodebar significa terra esquecida, que você, quando recebe a bênção, você fica assim, ó: meu Deus, será que isso está acontecendo comigo mesmo? Será que você está tão acostumado àquela zona de angústia, de tristeza profunda, que quando chega a mesa, o banquete, o palácio, a vitória, os bens, a bênção, as posses, você nem acredita que isso está acontecendo com você? Então ele chegou sem saber nem como se portar, nem como sentar. Aí chega Davi e fala assim: ô Ziba, vem cá. Porque quando Deus quer honrar, Ele honra na cara de quem tentou abortar a sua vitória. Você ficou por conta dos bens de Jonatas e de Saul e da herança desse príncipe aqui? Aí Ziba falou assim: eu fiquei por conta das terras dele, dos animais dele, das casas dele, das coisas dele, dos dinheiro dele, de tudo dele, e meus 15 filhos também. Aí Davi disse: pois agora você vai devolver tudinho a ele, que é a herança do rei Saul e do pai dele Jonatas, que você ficou tomando conta de tudo, enriquecendo. E tanto tu como essas 15 pessoas que estão contigo agora serão todos empregados desse aleijado aqui. Deus pode até estar demorando um pouquinho de te dar resposta, mas quando Ele der o trono, vai ser bem dado. E você não vai ficar besta, você vai ficar mais crente. Porque Mefibosete tinha a essência da humildade. Aí Davi diz assim: a partir de hoje, ele toma café, almoça e janta e faz a merenda dele nessa mesa aqui, porque ele é príncipe. Onde estão os príncipes de Deus? A hora de cantar está chegando para você. A hora de cantar está chegando. Eu estou profetizando. Toma posse da vitória. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.